Boa tarde, meus irmãos da Escola de Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos no grupo de serviço da escola, que funciona às tardes, de 4 a 4h30 com uma pregação, de 4h30 às 5 no passe. Esse grupo de trabalho, esse serviço que a escola presta, foi fundado pelo nosso saudoso diretor doutrinário Rubens Fernandes Carneiro, atendendo a uma solicitação, a um desejo antigo do professor Clóvis de manter a escola aberta mais dias na semana para atender as pessoas que lá fossem buscar consolo, orientação. E assim, esse trabalho foi fundado na escola há muitos anos. Agora estamos aqui, através da tecnologia que nos proporciona manter isso, vamos continuar o nosso trabalho em oração, em conforto, em esclarecimento. Preparando os nossos pensamentos para a prece, eu vou ler um texto poético, é um poema de um poeta mexicano, que muitos devem conhecer, Amado Nervo, desencarnado no início do século XX, intitulado Dar. Todo homem que te busca vai pedir-te alguma coisa. O rico, entediado, a amenidade da tua conversação. O pobre, teu dinheiro. O triste, um consolo. O fraco, um estímulo. O que luta, uma ajuda moral. Todo homem que te busca certamente vai pedir-te algo. E tu ousas impacientar-te. E tu ousas pensar, que incômodo. A lei oculta que reparte misteriosamente as excelências dignou-se outorgar-te o privilégio dos privilégios, o bem dos bens, a prerrogativa das prerrogativas. Dar. Tu podes dar. Em quantas horas que tem o dia, tu dás, ainda que seja um sorriso, ainda que seja um aperto de mãos, ainda que seja uma palavra de alento. Em quantas horas que tem o dia, tu te assemelhas a ele, que não é senão doação perpétua, difusão perpétua e alegria perpétua. Devias cair de joelhos ante o Pai e dizer, graças, porque posso dar, meu Pai. Nunca mais passará por meu semblante a sombra da impaciência. Em verdade digo que mais vale dar que receber. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, pedindo, Senhor, a Tua bênção para a nossa breve e humilde reflexão. Que possamos estar sintonizados a cada dia mais com as Tuas palavras, com os Teus ensinos, os Teus atos, os Teus exemplos, para que recebamos mais forças, mais incentivo, mais alegria em seguir-te. Assim, Senhor, pedimos ajuda para a reflexão da tarde que se faz fundamental na nossa existência, para nós realmente ouvirmos as Tuas palavras. Agradecemos e pedimos que fiques conosco e que nos permitas iniciar a reflexão. Assim seja. Meus irmãos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, André Luiz apresenta 2 textos em que ele enumera várias coisas a respeito de Jesus. Em um, intitulado Jesus, ele dá uma série de títulos a Jesus, mostrando
como esses títulos, que correspondem a títulos do mundo, em Jesus tomaram uma feição diferente. E nesse que agora eu vou usar para o início da nossa reflexão, ele não enumera os títulos, mas ele enumera os momentos de doação. Ele enumera o que Jesus nos oferta, o que recebemos de Jesus. O texto é o de número 67 da Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier, um livro muito bonito, com textos de vários autores espirituais. Esse é intitulado O Grande Doador. Eu não vou ler o texto todo, vou apenas, destaquei apenas o que realmente Jesus fez, o que realmente André Luiz coloca aqui como doações do coração misericordioso do Cristo. Levantou paralíticos, restaurou leprosos. Foi supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Estabeleceu um novo reino na terra. Consolou os tristes, reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Criou a universidade sublime do bem. Reconfortou a muitos. Semeou a fé e a coragem. Curou as chagas morais do povo. Expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Revelou a vitória da vida eterna. Engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer assim o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus em benefício da humanidade. Porque tudo isso que ele lista aqui tem condições que para nós seriam obstáculos. Não faríamos o bem se estivéssemos em situações semelhantes ou próximas daquelas em que Jesus se encontrou aqui na terra, né? Como, por exemplo, ferido, curou as chagas morais do povo. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor. Então, esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Então, nós vamos ver que não houve condições, não houve situações tristes que se tornassem obstáculo à ação misericordiosa de Jesus. Mesmo ele sofrendo, até na cruz, ele continuou oferecendo o seu amor. Por isso, André Luiz dá o título de O Grande Doador. Porque mais do que Jesus, nós não conhecemos, né? Quem nos deu e quem nos dá mais do que Jesus, além do Criador, além do Pai. Nós não conhecemos. Nós, muitas vezes, na maioria das horas de nossas vidas, nós colocamos condições, damos desculpas, porque tudo é obstáculo para que uma pontinha do nosso amor, um pouquinho da nossa misericórdia, da nossa compaixão, possa se manifestar em direção ao outro. Nosso egoísmo impede, porque nós vemos apenas aquilo que nós estamos sofrendo, aquela situação pela qual nós estamos passando. E nós vamos ver que nós agimos contrariamente à lei
e dificultamos, com essa atitude egoística, nós dificultamos o que nós poderíamos receber com mais facilidade do bem da vida, dos doadores espirituais, dos benfeitores espirituais, que às vezes encontram barreiras nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas situações de vida, encontram barreiras colocadas por nós mesmos para que nós possamos receber um pouco mais de alento, um pouco mais de esperança, porque nós pedimos para nós, né? Mas às vezes nós fechamos as portas e as janelas da nossa casa mental e não conseguimos receber. Então nós vamos ver aqui através de alguns textos, como já começamos a ver, através do amado Nervo, né? O dar, que o caminho é inverso, né? Nós primeiro temos que dar, porque aí nós receberemos. E o texto que nos cabe hoje, na verdade, né, para a reflexão, é um texto de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Dar. Tem o mesmo título do poema de Amado Nervo, que tem como epígrafe o versículo 30 do 6º capítulo do Evangelho de Lucas: e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então, vamos ler para nós vermos o que Emmanuel nos traz aqui nesse texto, como sempre, né, de sabedoria, de orientação. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Agora eu vou plagiar Rafael. Que texto, meus irmãos! Então, dar a qualquer que te pedir, sim, mas dar o que for necessário, não segundo, como Emmanuel fala aqui, não segundo os caprichos da pessoa que está pedindo, mas segundo as necessidades. Quer dizer, nós temos que analisar a situação para dar aquilo que realmente é necessário. E quando a gente fala da necessidade, doação, nós não estamos aqui nos restringindo
a esmola, as coisas materiais. Dar é ver a necessidade material, moral e espiritual de quem realmente está pedindo. Então, nós temos que ter condições, olhos de ver a necessidade. Onde está a necessidade daquele que nos pede? É uma necessidade material, como Emmanuel fala aqui, para darmos esmolas levianamente, né? É uma necessidade moral e às vezes é uma necessidade espiritual. Então, a pessoa, né, pede ou necessita de alguma coisa, pede alguma coisa e nós damos outra, né? Então, aquilo nem vai ser bem recebido ou não vai ser compreendido, né? Você pede, está pedindo, às vezes não pede, não revela, né? Não esclarece com a sua fala realmente aquilo que você está querendo, está precisando, mas pela situação que a pessoa está vivendo, ela está pedindo. Se nós tivermos o coração disponível, como Jesus, né, quando olhou para a multidão e se compadeceu e viu a necessidade da palavra. Tenho compaixão da multidão. Ele se compadeceu, que são como ovelhas que não têm pastor. E ali ele começou a mostrar a posição dele de orientador, de pastor, de condutor, ensinando a viver. E de acordo com aquela vivência, de acordo com o exercício daqueles sentimentos, da misericórdia, da justiça, da busca da justiça, do desenvolvimento das virtudes, de acordo com tudo aquilo, eles teriam mais alegria, eles seriam recompensados. Eles não, nós. Porque às vezes nós colocamos, né, o Evangelho longe de nós, mas o Evangelho tem que estar aqui dentro de nós, né? Nós somos esses que estávamos como ovelhas sem pastor, mas que agora nós reconhecemos Jesus como o nosso pastor, o bom pastor, né? Então, nós precisamos dar de acordo com o que convém, né? E também de acordo com a necessidade da pessoa. É muito importante isso. Nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Jesus, ele deu, né, as bem-aventuranças aos aflitos, mas deu advertências aos vendilhões. Ele deu alegrias nas bodas de Caná, mas ele deu repreensões aos discípulos quando precisavam, né? Então, é o que necessita no momento, né? Por isso, nós, adultos, que somos, às vezes, pais, mães, avós, tios, né? Professores, orientadores, nós temos que observar o que nossas crianças, depois jovens, né, adolescentes, jovens, até se tornarem adultos, o que realmente eles estão necessitando, né, e o que realmente vai ser bom para nós darmos a eles na hora certa, na hora certa. Então, é importante, né, nós darmos o não. Todo psicólogo fala isso e nós que somos adultos, né, já com uma idade de uma certa vivência, nós sabemos como nem sempre podemos receber o sim, porque nós não sabemos pedir. E isso nós vemos a partir da criança. Então, os pais têm que dar não quando não é necessário. Tem que dizer não, além de proteger,
vai ensinar, né? Esse não vai ensinar que nem tudo na vida a gente pode fazer, né? Então, a nossa inadvertência, a nossa ignorância diante da situação nos leva a pedir coisas que são ruins para nós, né? Nós não sabemos pedir e precisamos receber o não. E às vezes receber o sim, né? Então, nós vamos observando. E foi isso que Jesus fez. E aqui existe uma frase muito importante, que é quando Emmanuel fala: deu tudo o que se coadunava com o bem. Então, é muito sério isso, né? Não é dar por dar, né? Tem que ver se aquilo é bom. E deu com abundância. E Jesus declarou isso. Eu vim para que tenhais a vida, e vida em abundância, a verdadeira vida, a vida espiritual, né? Então, nós precisamos observar o que nós recebemos de Jesus, né? E aí, quando eu estava lendo esse texto, né, em que Emmanuel fala, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades, eu me lembrei da oração de São Francisco de Assis, que é um pedido a Jesus, ou a Deus, né, para que nós possamos dar, ele no caso, né, pede para que ele possa dar, mas assim, de acordo com a necessidade. Ele faz um jogo de palavras em antíteses, né, em oposições, para mostrar onde está a necessidade, onde está a lacuna, o vazio, para poder a gente preencher com aquilo que está faltando. É uma oração conhecida por todos nós, né? Cantada pelos cristãos em geral, mas que é um resumo disso, né? Do saber dar. Ele pede a Jesus que ele saiba dar. Então, ele fala, onde houver ódio, que eu leve o amor. Como eu vou combater o ódio? Com amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E, no final, ele pede que ele possa mais consolar que ser consolado. E aí ele faz o inverso, né? Em direção a ele. Ele não quer que ele seja um obstáculo à sua atitude em benefício do outro, que ele comece a pedir consolo, compreensão e amor. Então, que eu possa mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então, ele continua pedindo nessa situação aí de direcionar, né, sempre para o bem do outro, sempre em doação, que foi a vida dele, né? E conclui, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, ele aqui já nos alerta, né, que o caminho é inverso. Nós não temos que pedir perdão, alegria, fé, união, enfim. Nós temos que doar essas coisas para que nós possamos receber essas coisas. Nós fazemos exatamente o contrário. Infelizmente, ainda estamos fazendo o contrário do que São Francisco de Assis nos ensinou, do que Jesus nos ensinou, do que os
espíritos, né, através da psicografia de Chico Xavier, nos ensinaram, né, a doutrina espírita está pontilhada de textos que nos conduzem a pensar no outro, porque é assim que está no Evangelho, né? Nós temos que amar o próximo, como Jesus mostrou. Toda a lei e o profeta estão nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, enquanto não dermos amor, enquanto estivermos em disputas para ver quem é mais inteligente, quem conhece mais, né? Quem sabe mais, quem faz mais, enquanto houver esse sentimento de disputa que começa na infância, é um ponto sério para nós analisarmos. Os pais colocam na cabeça dos filhos que eles têm que ser os melhores da classe. E aí, se a criança chega em casa com um 8, em vez do pai elogiar: muito bem, meu filho, agora vamos ver em que você errou para nós estudarmos mais, o que falta, o pai vai perguntar, isso é comum, o pai vai perguntar: houve uma nota maior? E aí a criança que se esforçou para alcançar aquele 8 já se sente diminuída, porque o coleguinha tirou 9. Né? Eu, como professora, durante 43 anos na sala de aula, assisti muito a isso. Uma vez uma mãe veio reclamar comigo, mas assim, em altos brados, numa reunião de professores e direção, veio reclamar comigo pelo fato da filha ter tirado 7 comigo, no primeiro bimestre, primeiro ano do ensino médio, né? Então, ela tirou 7, a mãe ficou desesperada. A menina não ficou desesperada, a mãe é que ficou desesperada, porque outra havia tirado uma nota maior. Então, olha só, a menina era tida como inteligente, que era realmente, boa aluna, educada, gentil, estudiosa, um modelo. Tirou um 7, né? Não se abalou, pelo menos não demonstrou, né? Abalo nenhum, tirou um 7, né? E outra colega, que inclusive estudava junto com ela, tirou uma nota maior. E a mãe ficou desesperada e veio reclamar comigo, né? Então, imagina que essa menina não sofreu dentro de casa, a ponto da mãe sair de casa e vir reclamar na reunião de professores, né? Então, isso, aí eu, né, ajeitei a situação, conversei, e a menina estava tranquila e não houve consequências negativas. Mas, desde criança, os pais começam a instigar os filhos à competição, né? E isso não é bom, de jeito nenhum. Nós não temos que competir para sermos os melhores em qualquer coisa na vida, né? Nós temos que ser bons e não os melhores. Bons porque gostamos do que fazemos, porque fazemos com amor. Então nós temos que, a nossa intenção é boa, é isso que tem que ser observado, né? Então, meus irmãos, para terminar, lembrando a importância dessa oração de São Francisco de Assis, que faz, né, o caminho de retorno. Ele mostra que há um retorno de acordo com a nossa atitude, é dando que se recebe. Então, primeiro nós queremos receber, mas primeiro nós temos que dar, né? Eu tenho outro texto, nesse caso, de Emmanuel, do mesmo livro, Antologia Mediúnica do Natal, que é
o mestre e o aprendiz. Mestre e aprendiz. E Emmanuel dá uma lição aqui, muito séria, muito profunda, né? Mostrando que é dando que se recebe. E respondendo ao discípulo que lhe pedira ensinasse a orar, e é interessante que nós sabemos que através da oração nós podemos pedir, né? Mas podemos agradecer e podemos louvar. Então existem 3 espécies de oração, mas nós usamos a primeira, né? Nós sempre estamos pedindo. Então o mestre responde com os verbos que indicam a ação de pedir. Rogar, suplicar, pedir, solicitar, implorar, ele vai sempre reclamar, ele vai sempre usar os verbos que mostram que na nossa oração o que nós fazemos é pedir. Respondendo ao discípulo que lhe pedira ensinasse a orar, disse o mestre generoso: quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença. Quando suplicares o dom da fé viva, não relegues teu irmão à descrença ou à tortura mental. Quando pedires luz, não condenes teu companheiro à perturbação das trevas. Quando solicitares a bênção da esperança, não espalhes o fel da desilusão. Quando implorares socorro, não ouvides a assistência que deves aos mais necessitados. Quando rogares consolação, não veicules o desespero à margem do caminho. Quando pedires perdão, desculpa os que te ofendem. Quando suplicares justiça em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos que precisas assegurar ao preço da tua renunciação e da tua humildade em benefício dos que te cercam. Se reclamas pela claridade da paz, não estendas a sombra da discórdia. Se pedes compreensão, não critiques. Se aguardas concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo te pede à boa vontade. Assim como fizeres aos outros, assim será feito a ti mesmo. Segundo plantares, colherás. Não ouvides assim que a vontade do Senhor é também a lei eterna, e que tudo te responderá na vida conforme os teus próprios apelos. Vai, pois, e orando, perdoa e ajuda sempre. Foi então que o aprendiz, reconhecendo que não basta simplesmente pedir para receber a felicidade, passou a construí-la pelo serviço à felicidade dos outros, compreendendo por fim que somente pelo trabalho incessante no bem poderia orar em perfeita comunhão com a bondade de Deus. Então nós vamos concluir, né, que a nossa felicidade, resumida na concessão do alto, nas concessões de Deus, né, aquilo tudo que nós pedimos, luz, esperança, perdão, né, saúde, tudo aquilo que nós pedimos que constitui a nossa felicidade, na verdade é uma construção nossa. Nós não temos que pedir, porque não é privilégio, né? É uma construção que o Pai nos permite fazer. Então, o que é que Ele nos dá? Ele nos dá as condições da construção dessa felicidade. Então, o perdão, a alegria, a esperança, né, o socorro, a justiça, tudo que nós pedimos, a fé, a luz, o amor, não vem sozinhos,
não vem por acaso, não vem embrulhado num papel de presente. Vem após a construção que nós fazemos para nós adquirirmos tudo isso. Então, meus irmãos, é um assunto vasto, né? Nós só tivemos meia hora, mas é um assunto que vale a pena nós buscarmos na doutrina, buscarmos, às vezes, nos romances, né? Porque os romances espíritas são um manancial de exemplos, de lições, né? Estamos aqui no primeiro dia de julho, passamos o mês considerado o mês de Célia Lúcius, mas quem não leu ainda ou quem não terminou, não para na metade, porque, na verdade, o livro 50 anos depois, assim como os outros romances de Emmanuel, que são 5, há 2000 anos, o Paulo e Estevão, né? Quanta doação de Paulo, né? O Renúncia, que na verdade é a história de Célia reencarnada como Alcione, né? E o Ave Cristo, que também é um romance maravilhoso. Então, que possamos ter olhos de ver as doações que essas almas fizeram ao mundo, ao próximo, aos outros, na construção da sua própria luz, da sua própria felicidade, da sua própria harmonia com a espiritualidade superior. Vamos ler os romances e pesquisar, né? Vamos direcionar nosso olhar para as doações que são feitas. Quem sabe se a gente não pode pegar um caderninho e ir anotando, né, ao lado de cada capítulo que a gente percebe uma doação e ir anotando, vira um estudo, né? Vira um estudo do romance, que é muito importante, que depois a gente pode até realmente fazer essa reunião, o estudo das doações, né, dos espíritos exemplares que nos são apresentados pela doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos refletir nas formas em que temos condição de doar, né? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade da bênção desta hora. Na conjugação deste verbo, Senhor, que Tu nos ensinaste, na conjugação deste verbo que se faz essencial na nossa ascensão, na nossa expiação, na nossa provação, nós precisamos da Tua luz, precisamos dos Teus exemplos, precisamos que os nossos corações não te esqueçam, não esqueçam os Teus passos, os Teus gestos, as Tuas palavras, Senhor. Por tudo isso, agradecemos e pedimos que nos abençoes e que nos despeças na Tua doce e santa paz. Assim seja.